Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá. E hoje nós vamos trabalhar algo importante para a gente poder ler melhor a Sagrada Escritura. Para quando você pegar a sua Bíblia, você poder desfrutar dos textos, elementos a mais, os números. E hoje nós vamos ver o significado teológico dos números, para que você, ao abrir sua Bíblia, possa ir entendendo bem calmamente alguns elementos que aparecem no texto. Os números, e às vezes o número quer dizer muita coisa. Então nós vamos trabalhar isso. E como que nós vamos trabalhar? Apenas o significado teológico dos números. Nós não vamos trabalhar os números pela matemática, pelas finanças, não. Nós vamos trabalhar os números pelo seu significado teológico, ajudando-nos a entender melhor a Bíblia. E nós vamos olhar apenas os números mais frequentes. Não vamos olhar todos, porque ficaria muito longo o nosso trabalho. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer através de 4 vídeos. O primeiro vídeo, nós vamos olhar uma introdução, o número 1, 2 e 3. No segundo vídeo, o número 4, 5 e 6. No terceiro vídeo, o significado teológico dos números 8, 9, 10 e 12. E no quarto vídeo, o significado dos números 40, 70, 1000 e vamos fazer uma conclusão. Serão 4 vídeos para explicarmos como que os números nos ajudam a entender a mensagem de Deus e às vezes até o próprio Deus. Vamos juntos então. Primeiro vídeo. Introdução. Número 1, 2 e 3. Devemos prestar muita atenção ao valor dos números na Bíblia, pois estamos diante de uma mentalidade diferente da nossa. Em se tratando de negócio, os números tinham um valor absoluto. 7 era 7, tanto para pagar quanto para receber. Isso, gente, é importante. Uma coisa é você ir comprar ou vender alguma coisa. E os judeus vão, 7 é 7, pode te dar um descontinho, mas na Bíblia o 7 já é diferente. Então é isso que nós vamos mostrar para vocês ao longo desses 4 vídeos sobre o significado teológico dos números. 7 é 7 para pagar, em se tratando de comércio e de finanças. Na Bíblia o 7 é perfeito. Mas quando estamos falando de Deus e de religião, os números mudavam de significado, passando a expressar certas realidades teológicas. Aos nomes eram atribuídos valores numéricos, pois cada letra era representada por um número, como veremos mais à frente. A Bíblia é teologia. Tudo nela vai refletir teologia. Números, partes do corpo, elementos da natureza, cores. Os números, em especial, não querem transmitir quantidade exata, mas expressar uma realidade simbólica que vai além e ajuda a revelar a Deus. É interessante também notar que os hebreus faziam teologia com números. Por exemplo, por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para fazê-los subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, o território dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Êxodo 3:8. Vejamos. Primeiro povo, cananeu. Segundo povo, heteus. Terceiro, amorreus. Quarto, ferezeus. Quinto, heveus. Sexto, jebuseus. Então, se você olhar, você vai ter exatamente esses povos aqui, ó. Cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E aqui nós temos o número 6. 6 povos, olha só. Isso, na Bíblia, o 6 é imperfeição. Somente quando chega o 7º povo que você vai ter a perfeição. Então aqui, o que o texto está querendo falar? Que aquela terra estava ocupada de forma imperfeita. Quando chega o povo de Deus, saindo do Egito, da escravidão do Egito, com a mão poderosa de Deus sob a liderança de Moisés, o que vai acontecer? Vai haver a perfeição. Então olha como que os números aqui fazem sentido teológico. Continuando, Provérbios 6, de 16 a 19, mais um exemplo. Javé detesta 6 coisas, e a 7ª ele abomina:
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia a discórdia. A gente olha agora que o texto ele fala de 6 coisas que Javé detesta e a 7ª que ele não gosta também. Então é o 6 ou o 7? Bom, a imperfeição da maldade não agrada a Javé e nem a totalidade da maldade. Vejamos. E 7 coisas lhe são abominação. 6 coisas detesta Javé e 7 lhe são abominação. Ou seja, a imperfeição na maldade e a totalidade da maldade. Nada disso agrada. Não é o número 6 ou 7. É o significado do 6 e do 7. Então, olhos altivos. Aquela pessoa que fica olhando os outros assim, sabe? Língua mentirosa. Quer dizer, uma língua que profere mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Isso na Bíblia sempre é um pecado muito grave. Coração que maquina planos malvados. Olhos que ficam olhando as oportunidades de passar os outros para trás. A boca que fala mentira. As mãos que derramam sangue. Coração que fica pensando as maldades. Pés que correm para a maldade. Quer dizer, não é só pensar, é agir para a maldade. 6. Testemunha falsa que profere mentiras. Tudo isso desagrada Javé. Mas isso daqui. E o que semeia discórdia entre os irmãos. São 7 atitudes que discordam. A gente chama isso de provérbios numéricos, porque eles citam quantidades de coisas para mostrar que são muitas coisas as quais Deus não gosta. Então a gente pode perceber com isso que os números, eles têm um significado além da própria quantidade. Eles expressam um significado teológico. Mateus faz uma divisão da genealogia de Jesus em 3 grupos de 14 geração. Observemos que o número 14 é o resultado das somas das letras do nome de Davi. O D, que significa 4 mais o W, 6, mais o D, 4, que dá 14. Então, Davi é 14. Com isso, podemos ver que Mateus quer afirmar que Jesus é Davi por excelência. 3 vezes Davi. Já nós vamos olhar um texto, quando olharmos o número 3, como eles não tinham algumas palavras que nós temos hoje, então eles repetiam 3 vezes para dizer que algo era muitíssimo, santíssimo, é santo, santo, santo. Então, Jesus é Davi por excelência, 3 vezes na genealogia. No Evangelho de João, capítulo 9, quando Jesus abre os olhos do cego, o verbo abrir aparece 7 vezes. Então, estar com os olhos abertos para a realidade, para Deus, é sinal de estar a caminho da perfeição. João trabalha muito o valor teológico dos números, tanto no Evangelho, quanto nas cartas e principalmente no Apocalipse. Os números são importantíssimos, porque podem nos levar, inclusive, a entendermos erroneamente a mensagem. Os olhos na Bíblia são a lâmpada do corpo. Por eles entram luz dos valores. Por isso que estar com os olhos abertos é importante. É um sinal de perfeição. Não enxergar, mas entender a realidade que nos deve levar até Deus. E assim, terminada essa pequena parte da nossa introdução, nós vamos agora começar a ver o significado teológico dos 3 primeiros números. O 1, o 2 e o 3. Número 1. O número 1 mostra harmonia e unidade. Deus é o Criador e tudo começa nele. Ninguém o precede. E o número 1 representa Deus absoluto. Para com Deus, tudo é um. Só há um Deus, em 3 pessoas, conforme 1 Timóteo, e toda a nossa teologia trinitária, tão bonita, do Pai, Filho e Espírito Santo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou para resgatar a todos. Deus é um, Deuteronômio 6:4. Ouça Israel, Javé é nosso Deus, é o único Javé. Zacarias 14:9. Então Javé será o rei de toda a terra. Nesse dia Javé será único, e único será o seu nome. Então o número 1, ele é o número da harmonia, ele é o número da unidade. Deus como o único Deus. E todas as outras divindades, as mais de 150 divindades que eles tinham,
são apenas criação da mão humana. Só existe um Deus, para nós cristãos, em 3 pessoas. O número 1 aparece 5.149 vezes na Bíblia. A palavra uma, a forma feminina, 2.996 vezes. Para a gente ter uma visão de como é importante esse número 1 em se tratando de Deus. Vamos agora olhar o significado do número 2. Número 2 pode significar alguns poucos. Como pode um homem sozinho perseguir 1.000 e pôr em fuga 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu e porque Javé os entregou? Pode significar o dobro. Prisioneiros cheios de esperança, voltem para a fortaleza, pois hoje lhes anuncio, eu retribuirei o dobro a vocês. Texto lá de Zacarias 9:12. No 6º dia, porém, eles deverão preparar o que recolheram, e será o dobro do que recolheram nos outros dias. Êxodo 16:5. 2 testamentos, o Novo e o Antigo, ou a primeira e segunda aliança. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus tem 2 naturezas, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Na história do dilúvio, Noé salvou pares de animais puros. Gênesis 7:2. Os discípulos foram enviados 2 a 2, conforme vários textos dos evangelhos e também aqui Marcos 6:7. O testemunho para ser fiel e verdadeiro tem que ter 2 ou mais pessoas. Deuteronômio 19:15. Uma só pessoa não é suficiente contra alguém, seja qual for o crime ou pecado. Em todo pecado de que alguém tiver cometido, o processo será aberto pelo depoimento pessoal de 2 ou mais testemunhas. Aqui eu queria até fazer um adendo. Para o Antigo Testamento, o testemunho da mulher não tem validade, somente do homem. Era a mentalidade deles, machista. Se uma mulher testemunhasse, não valia. Tinha que ser 2 homens testemunhando. Um só homem também não. 2 ou 3, ele já tem validade jurídica e aí pode se abrir um processo e, dependendo, já levava ao apedrejamento, que eles chamam de lapidação. O 2 pode significar dobro, sobra. Ele aparece 738 vezes o número 2, 321 vezes e segundo 140 vezes. E aí a gente pode ter uma noção da importância nesse número da Bíblia, que também tem um grande significado teológico desse dobro, dessa sobra, o segundo e assim por diante. Ao completarmos o estudo de todos os números, perceberemos melhor o valor individual de cada um. Número 3. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Número da unidade da perfeição. Número da plenitude, lá no Apocalipse 21:13. Número da santidade, Apocalipse 4:8. O batismo é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A repetição de 3 vezes na Bíblia é usada para dizer perfeição. Hoje nós temos o superlativo, por exemplo, santíssimo. Eles não tinham isso daí naquele tempo. Então, para dizer que algo era muito perfeito, eles repetiam 3 vezes: santo, santo, santo. Então a gente tem esse superlativo de grandeza hoje. Eles não. Então, santo, santo, santo. Conforme a gente vê em todas as missas, quando a gente canta o santo. Tão lindo. Os pais da fé, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e Deus abençoa 3 vezes. Números 6, 24 a 26. Javé o abençoe e o guarde. Javé lhe mostre seu rosto brilhante e tenha piedade de você. Javé lhe mostre seu rosto e lhe conceda a paz. Existem 3 números na palavra de Deus, na Bíblia, para dizer que algo é completo. O 3, o 7 e o 12. Eles têm o mesmo significado, indicando completude. O número 3, porém, aponta para algo mais completo relacionado a Deus, que é trino. 3 que são 1. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Pedro negou Jesus 3 vezes, e por 3 vezes Jesus lhe perguntou se ele o amava. O 3 vai significar perfeição, unidade, plenitude,
santidade. Ele aparece 521 vezes como número 3. E terceiro, 105 vezes. E terceira, 27 vezes. É um número muito importante porque em muitos textos ele vai aparecer e dar um significado diferente, desde que nós o leamos teologicamente e não numericamente. E assim terminamos a nossa primeira parte do estudo dos números, onde nós queremos entender o significado teológico dos números para fazermos uma melhor leitura da Bíblia. Sigamos juntos para o nosso segundo vídeo.